Então, boa tarde a todos e todas. É com prazer que nós começamos essa mesa, né, dentro da programação da local, com, né, o tema de construindo um futuro sustentável, o papel da avaliação nas mudanças climáticas, que quer disseminar e discutir os principais temas e descobertas apresentados na edição especial da Revista Brasileira de Avaliação, que deixei aí de fundo, né? Então, eu queria dar as boas-vindas e já de cara fazer aqui uma propaganda da revista, né? É, Antes de entrar no número especial, né? Então, a revista é editada pela Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. A revista foi criada em 2011, né? Os primeiros números foram editados junto com a Secretaria de Gestão da Informação, do então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e a partir de 2020 a rede retomou esse projeto, né, como parte da sua missão e com um novo projeto editorial, né? A revista segue as melhores práticas de editoria científica, né, como fluxo contínuo, né, as pessoas podem enviar manuscritos em qualquer momento do ano, e também um acesso aberto a todos os seus documentos. E é uma revista que é voltada para vários tipos de leitores e também de autores, né, de diversas origens, seja de órgãos públicos, sejam pesquisadores, de agências multilaterais, organizações da sociedade civil e também agentes do setor privado, incluindo empresas e consultores independentes, né? Então, a grande missão aí da revista é promover o uso das avaliações e também garantir os direitos civis, políticos e ambientais e sociais no Brasil. Então, aproveito aí para já convidar todos para conhecerem a revista, né, lerem os materiais que a gente já produziu e também para se tornarem autores, e, né, tanto dos números especiais quanto para compartilhar suas experiências de avaliação. Eu não me apresentei no início, eu sou Ana Maria Carneiro, eu sou pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp e, nesse momento, eu estou como editora-chefe da revista. Martina, passo para você. Oi, pessoal, boa tarde. Espero que estejam todas e todos e todes bem. Bem-vindos, então, e bem-vindas para essa sessão. Então, além de ser uma conversa, né, a gente pensou numa sessão que tenha dois objetivos. Então, lançar esse número, né, essa edição especial sobre avaliação e mudanças climáticas da revista. É, E também fazer uma conversa sobre o conteúdo, né? Sobre algumas questões que a gente não, que todo coletivo de autores trata ali na edição especial. Eu sou a Martina, estou gerente de Planejamento, Avaliação e Aprendizagem do Instituto Clima e Sociedade. O Instituto Clima e Sociedade é um financiador de projetos de combate à mudança climática então essa edição era uma edição que interessava muito a gente, né, como uma forma de fazer uma provocação mesmo para o campo da avaliação aí, de como que a avaliação pode contribuir para a gente lidar com melhor, né, com o desenvolvimento de políticas e de ações mais eficientes para lidar com a emergência, com a crise climática, né? Então, eu fui coeditora dessa edição, junto com o Max Gasparini, que não está aqui, mas ele também fez um trabalho bem desafiador aí de colher os artigos, né? Foi um trabalho bem desafiador de recolher artigos com esse tema, né? E eu acho que tem muito a ver com o fato de que as mudanças climáticas é um fenômeno muito desafiador, né? E aí eu vou fazer nessa introdução uma fala de contextualização, mas a ideia não era tanto de trazer dados sobre mudanças climáticas, que a gente tem feito uma boa divulgação na própria edição,
em artigos que têm saído também de divulgação dessa edição, a gente fala bastante sobre os desafios e os números e as causas e as consequências, né, das mudanças climáticas, mas nessa sessão a gente estava especialmente interessado em trazer mais forte as questões, digamos, para o campo da avaliação. Então, eu vou fazer uma introdução sobre as mudanças climáticas, sobre o tema, mas eu acho que o central dessa conversa vai ser mesmo como é que a avaliação pode contribuir para a gente lidar com essa crise, né? Então, só para trazer, fazendo uma breve contextualização, as mudanças climáticas, elas são um fenômeno complexo, e envolve praticamente todas as ações humanas atualmente, né? Então, não é à toa, a gente fez uma entrevista com a Ana Toni, que é a atual secretária de Clima, do Ministério do Meio Ambiente e de Mudança Climática. Ela conta para a gente, por exemplo, que no atual governo, o tema de clima está em 19 ministérios, ou seja, isso fala um pouco para a gente de como é um tema totalmente transversal, que envolve muitas atividades, né? Não é só um tema ambiental, é um tema que envolve economia, política, até arte, né? Fui numa exposição ontem em que a artista ela representava, ela trazia a questão das mudanças climáticas até para a arte. Então, assim, como é um fenômeno que, enfim, que está muito transversal, né? A gente vive atualmente um estado de emergência climática, então relacionado a diversas causas e que produz diversas consequências, né? Quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente está falando tanto de atividades ou das consequências em emissões, né? De gases de efeito estufa, é, e a redução, né, de emissões tem a ver com uma grande atividade que chama mitigação. A gente também está falando de adaptação, ou seja, as mudanças climáticas já são uma realidade e já, né, a gente já está vivendo as consequências das mudanças climáticas e a gente tem que preparar o mundo. A gente tem que, por um lado, tentar mitigar as emissões, mas o fato também é que a gente tem que já lidar, construir um mundo que saiba lidar melhor com as mudanças climáticas, especialmente, por exemplo, infraestrutura. Como é que a gente prepara um sistema de transporte que lide melhor com o que vai acontecer com, né, e já está acontecendo com as mudanças climáticas? Como é que a gente lida com a saúde? eh, a partir das mudanças climáticas. Então, tem uma linha de atuação que tem a ver com adaptação, mitigação, adaptação, e hoje em dia se fala cada vez mais de resiliência climática, que tem a ver com está para além da adaptação, né? A adaptação é preparar o ambiente, digamos assim, para as mudanças climáticas. A resiliência tem a ver com construir uma capacidade de aprender, de lidar com as mudanças climáticas que não é só estrutural e tem a ver com uma meta-aprendizagem, digamos assim. E aí, acho que uma outra coisa que a gente tem que lidar quando a gente fala das mudanças climáticas é com o fato de que atores, países, setores, tudo, que participaram historicamente das causas, né, das mudanças climáticas não são exatamente os que sofrem principalmente as suas consequências. Então, tem uma desigualdade presente, né, na história, na produção e na distribuição, digamos assim, das consequências das mudanças climáticas. Então, quando a gente fala sobre mudança climática, a gente tem que lidar com a questão da desigualdade. Tanto na produção, né, nas causas, como nas consequências. Então, e aí tem toda uma discussão sobre os custos, né, já envolvidos é, nas mudanças climáticas e os custos que estarão envolvidos para a gente adaptar e como é que esses custos eles deveriam ser distribuídos na nossa sociedade de forma a tornar essa trajetória, digamos assim, da nossa lida com mudanças climáticas mais justa, né?
eu estou trazendo essas questões que acho que são sínteses só para a gente poder acho que construir um framework básico, né, sobre mudança climática para a gente poder avançar na nossa reflexão aqui. É, então, o desafio, né, de combater as mudanças climáticas e da sociedade se adaptar, ela é muito mais do que só uma questão ambiental, né? É social, é econômico, é político, e junto com a questão, ambiental. E aí, nessa perspectiva, a gente tem que olhar para o problema e as possíveis soluções, pensando sempre numa perspectiva sistêmica, né? Então, aí, avançando um pouco, né, da reflexão sobre o que são as mudanças climáticas, o que causou, como lidar com elas, assim, ó, aproximando do tema da avaliação, para a gente lidar com com as mudanças climáticas, a gente não está lidando com um fenômeno que ele su- simples, né? Talvez poucos fenômenos sejam simples, mas enfim, mudanças climáticas são mais complexas ainda, em que a gente entende a lógica da causalidade, do que produz, o que tem que acontecer, como é que você mede a consequência de um jeito, linear. É, e aí, as mudanças climáticas demandam que a gente tenha um tipo de pensamento, de planejamento e de avaliação que saibam lidar, né? Ou que pelo menos encarem o desafio de lidar com perspectivas sistêmicas complexas, né? É, e isso eu acho que tem sido especialmente desafiador no campo da avaliação, porque talvez os paradigmas que dão quase fundamento, né, para nossa área, né, de avaliação, eles são paradigmas muito, muito lineares, e que fragmentam, né, o sujeito que estuda do sujeito do objeto de estudo. E aí queria trazer uma outra provocação, né? As perspectivas, talvez mais tradicionais, ocidentais, tal, de produção de conhecimento, elas também têm essa separação, né? Entre homem e natureza. E aí eu vou trazer uma provocação uma das entrevistas também que a gente fez nessa edição com Davi Kopenawa, que é uma liderança Yanomami, super importante, né, na história do movimento indígena e que tem uma característica muito assim, enfim, ele tem um livro que chama Queda do Céu e tem traz uma perspectiva de conhecimento diferente e ele faz essa essa provocação, né? Ele diz, vocês falam em mudança climática. Eu não chamo de mudança climática, para mim é vingança climática. Então, essa separação, né, entre homem e natureza, entre ação e consequência, ele, com essa frase, né, ele desafia a gente a pensar, né, como é que a gente pode ter uma perspectiva que seja mais integradora, né? Que permita a gente se entender mais em relação com homem e natureza, né? Além disso, as nossas perspectivas, elas tradicionalmente lidam com isso, com a fragmentação o modelo clássico de planejamento, né? Para a gente organizar, isso tem uma utilidade, né? Fragmenta quase uma maquininha, né? A gente tem um input, tem as atividades, tem os outputs, tem efeitos de primeira ordem, efeitos de segunda ordem. Então a gente fragmenta para poder entender. Mas na hora em que a gente fragmenta, é, a gente também perde alguma coisa, né? E, e nesse sentido, a gente pergunta, né, pro Davi Kopenawa, como é que ele entende que, que pode ser o futuro, né? Ou como é que a gente pode construir um futuro diferente e tal. E ele fala assim, futuro? Futuro é agora.
Então, e as mudanças climáticas acho que falam muito desse, o futuro é agora. Não dá muito para a gente ficar esperando, né? Ou, sei lá, a gente tem que partir para ação mesmo, né? E aí, feita essa, essa introdução mesmo, eu queria começar a chamar nossos convidados. Então, só para dizer como é que a gente pensou essa sessão, a gente não pensou uma sessão é, assim, tipo, com apresentações, tal. A gente pensou numa sessão que seja, é, como chama? Uma conversa. Então, feita essa introdução, a gente vai fazer algumas rodadas para escutar nossos convidados, que, além de convidados, eles foram autores de textos publicados nessa edição especial. Então, eu vou fazer uma apresentaçãozinha formal agora deles, e depois eu vou trazer algumas perguntas baseadas nessa introdução. Então, temos aqui o Marcelo Mosaner e o Felipe Juquemura. O Marcelo, ele é gerente de monitoramento, avaliação e aprendizagem da Fundação Avina. É, ele tem uma formação na Harvard Kennedy School e ele é mestre em Economia Aplicada pela PUC de São Paulo, com foco em desenvolvimento. Atua há 12 anos em monitoramento, avaliação e aprendizagem e criou a área de monitoramento, avaliação e aprendizagem da Fundação Avina. Liderou várias avaliações para governos, empresas, ONGs e agências multilaterais na América Latina. O Felipe, ele é pesquisador na Fundação José Luiz Egídio Setúbal. Depois vocês podem também fazer eventualmente mais apresentações sobre as organizações, tá bom? Que vocês estão. Ele é doutorando em administração pública pela GV, ele é mestre em desenvolvimento internacional pela Sciences Po, com especialização em economia global e sustentabilidade. Líder de finanças verdes e inovação da ICLEI, que é uma organização também que acho que o Felipe pode contar um pouco melhor, e pesquisador na Fundação José Egídio Setúbal em análise de mecanismos financeiros para investimentos sustentáveis. Então, a minha primeira provocação para os nossos convidados, então, é justamente inspirados, né, nesse diálogo bem animado, digamos assim, entre as mudanças climáticas como fenômeno, enfim, e a partir dos artigos e das experiências que vocês relataram, que vocês, na verdade, relatam nos artigos que vocês publicaram. Eu queria primeiro uma coisa mais descritiva de como a avaliação lidou com a questão das mudanças climáticas. Então, específica, a gente vai começar pelo Felipe, que fez um estudo mais abrangente sobre frameworks que lidam com adaptação. Então, para o Felipe, se você puder começar, Felipe, contando o que foi possível conhecer sobre como estamos lidando com a avaliação de programas de adaptação. Perfeito, Martina, obrigado. Bom, queria agradecer também a todos pela presença. Vou já começar a fala, depois no final, se tiverem dúvidas, questões sobre as organizações que nem a Martina falou, a gente deve ter um momento para conversa com todo mundo e a gente pode esclarecer. Mas começar primeiro trabalhando um pouco do que a Martina trouxe também na introdução, né? Quando a gente está falando de mudanças climáticas, a gente está pensando desafios assimétricos, especialmente para a questão do sul global. Então, por isso, dentro do artigo, eu busquei analisar o contexto africano, onde tem essa grande vulnerabilidade, baixa capacidade adaptativa que a literatura tem visto, que amplia, né, a urgência desses sistemas eficazes de avaliação. E por que o caso da adaptação climática especificamente, né, é tão emblemático para a gente pensar esses sistemas nacionais de avaliação e monitoramento, né? Porque a gente tem visto a literatura colocando a questão climática e a adaptação também como um problema cabeludo, ou wicked problem, do inglês, né? Então a gente tem a urgência de se agir, que o tempo é super limitado, a gente tem
a mistura entre o papel dos responsáveis, que também são os atores que perpetuam o problema que a gente está vivendo, a ausência de uma autoridade central, né? Então, nenhuma entidade isolada consegue o controle total sobre o problema, além dessa tomada de decisões que minam o futuro, né? Então, todas as respostas a curto prazo comprometem ou têm influências diretas nessas soluções a longo prazo. E a questão da adaptação climática se manifesta isso ainda com mais força, né? Que os efeitos já são visíveis e a gente está vendo que são altamente incertos e distribuídos de forma desigual. Os sistemas têm que se adaptar conforme eles estão começando a operar com o agravamento da lógica de vulnerabilidade, além dessa governança multiscalar. Bom, e aí, dado esse contexto, né? Da mudança climática, da crise climática, né, perdão, e da adaptação, como esse wicked problem, super problem, perdão, a gente volta para os preceitos de entender a avaliação entre o papel de accountability, de prestação de contas, transparência, visibilidade internacional, etc., e de aprendizado, que permite justamente os ajustes ao longo da implementação de políticas, planos, programas, geração de evidência e promoção da inovação. E aí, um pouco dessa fala inicial, né, eu vou justamente partir desse pressuposto mais da área de aprendizado, o que esses frameworks podem trazer para dentro da avaliação. Esses frameworks nacionais, né, que vão ter justamente esse papel de promover a integração vertical e horizontal na governança de adaptação, trazer a avaliação para dentro do ciclo de planejamento estatal, reconhecer a diversidade de contextos e abrir um espaço para esse aprendizado coletivo. Então, o que a literatura traz, que a primeira parte do meu artigo é justamente sobre isso, fazer um apanhado do que seria esse tipo ideal, esse modelo ideal de Sistema Nacional de Monitoramento e Avaliação para Adaptação, a gente passa a entender que a avaliação buscaria ser orientada, né, por abordagens mais reflexivas, flexíveis e participativas, justamente podendo contribuir para esses atributos de uma governança mais adaptativa para enfrentar esse wicked problem da adaptação. Então, uma das suas primeiras funções-chave seria a produção contínua de conhecimento situado, né? Então, as avaliações revelariam o que funciona em contextos específicos. Aqui a gente volta para os debates que a gente tem desde sempre, né? Mas que crise climática não dá para pensar one size fits for all, são contextos específicos e a gente precisa considerar as interações clima, sociedade, território em cada um deles. Um pouco do que a Martina também falava, não é só falar do meio ambiente, é falar de cultura, é falar de economia, é falar de sociedade, enfatizando justamente o aprendizado como essa prática institucional e sistêmica e não como um evento pontual dentro dos ciclos de política de adaptação. O segundo é essa navegação no meio da incerteza, então se preza muito a utilização de teorias da mudança, dinâmicas que se ajustem de acordo com o tempo, porque a gente tem a construção de cenários e referenciais hoje, e um pouco, inclusive, de algumas críticas que se faz sobre essa questão da mensuração do cost of inaction, né? Porque essas referenciais são difíceis de se prever o que vai acontecer no futuro. A gente está vendo uma ação escalar da crise climática, o que a gente precisa fazer para adaptar ou para se tornar mais resiliente, né? Então, para as informações e as decisões serem interativas com o processo. Um terceiro ponto é justamente a construção de legitimidade e accountability compartilhada por estar inserido dentro desse contexto de governança multinível, com vários atores, Estado, sociedade civil, setor privado, comunidades, etc., que se conectam com avaliação em processos participativos e de deliberação democrática que constroem a própria legitimidade das políticas no processo de avaliação e monitoramento. E, por fim, essa parte de reconhecimento da complexidade, da não linearidade das causas, né? Então, as avaliações de adaptação não buscam necessariamente, a Martina também tocou nesse ponto, a causalidade simples, mas mapeiam as redes de influência, a interdependência, os feedbacks, e por isso dentro dos próprios métodos que a gente tem empregado, né, a gente não vai mais estar falando só de, por exemplo, dos RCTs, do padrão ouro, a gente vai estar falando de métodos mistos, então, com indicadores de processo, aprendizado, governança, capacidade adaptativa, usando tanto de mecanismos quali quanto mecanismos quanti para essa avaliação. Aí um pouco do que os estudos de caso mostram, um pouco das conclusões, acho que depois eu posso
trabalhar um pouco melhor nos próximos blocos, mas só para colocar um pouco do contexto do que a literatura tem debatido nessa intersecção de avaliação, sobretudo para questão de adaptação e a crise climática. Eu já passo de novo para a Martina. Obrigado. Obrigada, Felipe. É interessante, assim, né? O que você traz inicialmente é que as avaliações estão tentando lidar com os desafios específicos, digamos, que são colocados pelo tema especificamente de adaptação. Para o Marcelo, então, o Marcelo escreveu um artigo no qual ele compartilha uma perspectiva, né, que específica, que chama Outcome Harvesting, ou colheita de resultados, que foi desenvolvida, enfim, dá para achar aí no mundo da internet várias coisas, mas é uma perspectiva que acho que você pode contar um pouco melhor, Marcelo, como é que ela funciona. A gente aqui no Wix também trabalha com essa abordagem, mas eu queria que você contasse, então, como é que o Outcome Harvesting lidou com os desafios colocados por um programa que lidava com a questão das mudanças climáticas, e aí que você viu como potenciais e como limites, né, dessa perspectiva. Acho que, de novo, essa primeira rodada é mais para descrever, então você pode Obrigado, para a Martina. gente. Deixa eu só fazer uma retificação. Como eu saí da Fundação Avina semana passada, não deu tempo de atualizar, né? Mas eu falo aqui como especialista em monitoramento e avaliação. Bom, eu acho que tem dois conteúdos aí, né? Primeiro, o programa específico que foi avaliado. Deixa eu só agradecer a revista e parabenizar, não só pela edição da revista, mas pela modalidade que o artigo foi produzido, que é o de relato de experiência. Então, eu queria destacar que isso é muito importante, porque às vezes a gente tem uma experiência de terreno e não tem às vezes o tempo, a energia para conceptualizar um artigo científico completo, e eu acho que isso é uma inovação importante. Eu acho que tem duas coisas que eu poderia abordar. Primeiramente, a natureza do programa especificamente, e a segunda, a metodologia. Então, o programa no qual a gente aplicou, ele é um programa de construção de capacidades para a construção de narrativas climáticas, vamos falar assim, autóctones, a partir do Sul Global, que atuou em 6 países, com mais ou menos 300 organizações. Então, é um programa que, por si só, está avaliando um fenômeno difuso, que é a formação de narrativas, a mudança de narrativas, a construção de narrativas sobre a justiça climática de uma perspectiva do sul global. E tem outro efeito, outra característica também, que é uma avaliação específica, que é a avaliação de advocacy. Então, como as ações de advocacy podem ser avaliadas. Então, eu acredito que essa metodologia, o que que é a metodologia de colheita de resultados? Ela é uma metodologia qualitativa de relatos de mudanças convalidadas por terceiros, no qual isola-se, né, vamos dizer assim, qual foi a mudança observada, da contribuição observada e da importância ou significância dessa mudança, sempre com fontes de evidências, né? E aí eu acho interessante porque quando a gente fala de sustentabilidade, é, a dificuldade para construir um futuro sustentável, a gente precisa lembrar, nesse contexto aqui, que a avaliação também ela precisa ser sustentável e ela precisa poder capturar os elementos locais. Então, existe uma questão muito forte que eu acho que espelhou, a metodologia espelhou o programa, que é uma perspectiva anticolonialista. Porque não basta, ou não é suficiente a gente muitas vezes o mundo da avaliação ele pode ser colonizador, no sentido de que as ferramentas de avaliação, as métricas, às vezes até as métricas de avaliação, muitas vezes vêm top-down, ou seja, vêm de cima para baixo como uma exigência do financiador, e isso já deixa de fora uma série de assimetrias de poder, primeiro em relação à capacidade de moldar o que a gente entende por mudança.
e segundo, em relação à própria habilidade, capacidade das organizações, principalmente as organizações menores, de conseguir dar conta das exigências de monitoramento dos programas, né? Então, essa metodologia é uma metodologia que eu acho que ela desconstrói um pouco essa ideia de que o padrão ouro ele tem que ser semi-experimental, ele tem que ser baseado em grupo controle, em grupo comparação. Essa ideia de que o quantitativo, desculpa, ele é superior ao qualitativo, que vale mais do que o qualitativo, que pode até ter alguma coisa qualitativa, mas que o quantitativo tem que estar presente sim ou não. Inclusive, porque se trata de um programa de 5 anos que, no meio do caminho, resolveu globalmente abandonar ou deixar, ou vamos falar assim, despriorizar os indicadores quantitativos em favor de métricas qualitativas, porque justamente essas métricas elas são um retrato muito mais fiel do que acontece nos territórios. Acho que faltou falar então que por que que o programa espelha, né? A metodologia espelha o programa? Porque o programa também vem com uma preocupação muito forte com as narrativas do Sul Global. A grande imagem de 5 anos atrás, as pessoas da Amazônia não tinham uma narrativa própria de mudança climática. Quando você fala mudança climática, você pensava-se, né, no urso polar, no gelo derretido, o que não tem nada a ver com o tipo de impactos que as mudanças climáticas geram na Amazônia, nas pessoas que moram na Amazônia. Isso está muito mais ligado à questão da instabilidade de tempo, mudança em regime de chuva e secas, o que acaba afetando a produção agrícola, o que afeta a renda, a produção de alimentos. Então, e os eventos extremos também, né, que acabam gerando uma série de ameaças. Existe uma questão da gente conseguir retratar isso, e não só retratar, que as pessoas que estão sofrendo isso, com as suas palavras, possam ter acesso à metodologia que elas podem usar e seguir usando, que independe de uma coleta de dados extensiva e, portanto, cara, que independe, a partir de certo grau, de avaliadores externos. Ou de competências técnicas que são difíceis de conseguir, principalmente por organizações de base. Então, como resultados, essa metodologia conseguiu captar pequenas, médias e grandes mudanças, desde arranjos que não existiam antes no território, parcerias inovadoras, como, por exemplo, a inclusão das pessoas periféricas na Amazônia, nas cidades da Amazônia, a interação de jovens, mulheres com indígenas, quilombolas, em arranjos e parcerias que não estavam postas. Isso a gente também considera como mudanças, e até no nível mais macro, como estabelecer uma frente de defesa à legislação é, perniciosa, né, ao clima, tanto no nível estadual como no nível federal. Isso além de outras mudanças, como aplicação mesmo de soluções baseadas na natureza. Acho que é isso por hora, e daí eu volto para a Martina para a gente dar o seguimento à próxima rodada. Aí agora assim, eu tenho tô fora do Brasil, então não vou conseguir, eu tenho que sair. Aí, Ana, bom, primeiro agradecer, pedir super desculpa, assim, eu não queria nem falar na sessão sobre isso. Mas eu acho que se você quiser, eu faço uma próxima pergunta, mas eu acho que se você quiser já assumir e fazer as outras rodadas, pode ser interessante para a gente fazer uma passagem de bastão bonitinha. Pode ser então, Martina, obrigada, obrigada pela condução até agora. Então, acho que voltamos para o Felipe, né? Essa segunda rodada é um pouco sobre a avaliação dos programas climáticos e as experiências, né? Então, o tema é olhando para os artigos que vocês produziram na edição especial, né? Como que a avaliação lidou com as mudanças climáticas, né? Então, para o Felipe, o que foi possível conhecer sobre como estamos lidando com a avaliação de programas de adaptação, né? Então, quais os insights, né? O que você traz do seu caso também, né?
E acho que a gente pode falar também especificamente sobre desafios aí, Felipe, sobre o que que você encontrou. Gente, Bom, despedida Martina, agradecer pela mediação até então. E já começando então a resposta, eu vou justamente, acho que trazer, Ana, um pouco dessa ideia, né, de desafios e algumas recomendações. Que, pensando primeiro, essa resposta acho que vale a pena eu separar de novo entre a literatura e depois os estudos de caso. É, pensar os desafios da avaliação para a questão das mudanças climáticas. Eu vou mencionar alguns e depois vou trazer um pouco, tanto que a literatura quanto os dois estudos que eu faço trazem enquanto respostas. Primeiro são o longo prazo das intervenções, né? Então a gente está falando de programas, políticas que vão ter resultados que aparecem só em algumas décadas, alguns vários anos, e muitas vezes eles aparecem na forma de não eventos, como é o caso da ausência de enchentes, etc. O segundo é a incerteza climática a nível local. Acho que eu já tinha comentado um pouco, mas é isso. A gente não sabe quando e como os eventos extremos vão acontecer em escalas territoriais específicas. Por mais que a gente tenha trabalhando nos últimos tempos esses modelos de predição, eles ainda são muito incertos por conta da própria natureza da problemática que a gente está trabalhando. Existe, sobretudo no sul global, de novo, nesses contextos de vulnerabilidade, de baixa capacidade adaptativa, uma falta de linhas de base e dados confiáveis. Então, as informações históricas são incompletas ou desatualizadas, e a mudança de contexto é constante. Tem uma grande questão também com os indicadores universais, né? Então, a adaptação é profundamente contextual, como eu já falava, e exige essas métricas situadas, o que implica também dentro dos sistemas nacionais ou dos próprios sistemas locais, enfim, de avaliação, uma alta capacidade para conseguir identificar eles e aplicar eles. A ambiguidade no conceito, que uma coisa é isso, a gente teve uma rodada, eu, Marcelo, Martina, enfim, que a gente discutiu um pouco, mas que entre quem estuda mudanças climáticas, quem estuda essa questão, resiliência, adaptação, vulnerabilidade, etc., é muito claro. Mas quando a gente entra dentro dos sistemas de avaliação nacional, quando a gente começa a dialogar com outras esferas da política pública que estão vinculadas, passa a se compreender eles com diferentes definições institucionais. Então, mesmo a conceituação daquilo que a gente está avaliando, monitorando, passa a ser um problema. E, por fim, e eu vou enfatizar isso ao longo de toda a sessão, mais o problema da atribuição causal, que muitas das variáveis influenciam os resultados e não tem como isolar a causa de uma intervenção. E aí, um pouco dentro desse contexto, o que que os casos da África do Sul e de Moçambique mostraram, o que que a própria literatura trabalhou, né? Então, primeiro, essa questão de trabalhar com contribuições e não atribuições diretas, que a avaliação de medidas, programas de adaptação, lida com essas múltiplas variáveis e as intervenções de longo prazo, impactos, às vezes se tornam intangíveis, e como a ocorrência de um desastre é difícil de prever, isso se torna mais complicado. Por isso, os modelos têm se exigido que eles se trabalhem não com essa causa direta, né, de X causa Y, porque ele é muito limitado, mas se trabalhe com a avaliação de contribuição, então analisando como a intervenção contribui para se chegar a determinados resultados em um ecossistema complexo, nesse sistema integrado que a gente estava falando mais cedo, né? O caso da África do Sul, por exemplo, é um bom exemplo que o framework já reconhece a complexidade e desenha avaliação com foco em lições aprendidas e monitoramento contínuo das vulnerabilidades, mais do que tentar isolar os impactos causais específicos. Segundo, que eu já falei um pouco também, essa questão da teoria da mudança flexível, como um instrumento vivo que se adapta à realidade dos aprendizados e processos, já que a adaptação requer esses ajustes contínuos. E o caso de Moçambique, né, o Sistema Nacional de Monitoramento e Avaliação das Mudanças Climáticas e Adaptação, enfim, pressupõe já o uso da teoria da mudança como uma estrutura de base, mas reconhecendo que os impactos da mudança climática ocorrem de maneira dinâmica e interligada, e as propostas metodológicas permitem que esses ajustes sejam feitos conforme as condições climáticas. O terceiro também é utilização de métricas de processo mais do que métricas de resultado. Então, os indicadores tradicionais que a gente costuma trabalhar
sobre em políticas públicas de maneira geral, número de infraestrutura construída ou área irrigada, não conseguem capturar os aspectos complexos da causa que a gente está comentando da adaptação climática, como a qualidade da governança, a equidade dos impactos ou a capacidade adaptativa construída ao longo do tempo, né? Então, em ambos os casos, a gente viu, tanto Moçambique quanto a África do Sul, a valorização por essa avaliação de processo de vulnerabilidade e efetividade institucional dos atores envolvidos, como também a inclusão e a prontidão de diferentes setores dentro desses sistemas de avaliação e monitoramento. Já mencionei, então não vou me alongar, mas de novo, a adoção de métodos mistos, que inclusive legitimam os resultados envolvidos nesse contexto de processos. Um outro ponto é a integração da avaliação desde o início do processo, do projeto e o monitoramento contínuo, né? Então, a avaliação, pensando que ela deve ser planejada desde a fase inicial das intervenções, acompanhando o projeto ao longo do seu ciclo de vida, o que permite esses ajustes durante a implementação e não só esses aprendizados ex post, e que chama atenção para essa avaliação de forma contínua, né? A África do Sul coloca isso de maneira explícita, a importância de avaliar as vulnerabilidades em tempo real e adaptar as políticas de acordo com as respostas obtidas. Isso se dá, por exemplo, por meio da coleta de dados climáticos e sociais via comunicação periódica com atores, né? Eles incentivam a adoção de Adaptation Evaluation Committees, entre outros. Eu acho que, já encerrando também, para não passar muito tempo, só reforçando, né, que a adaptação climática e os casos mostram isso, exigem que a gente pense a avaliação como um processo dialógico e sensível ao contexto e que se evolui em quanto tempo, né? Então, isso é tanto como parte das lições que a gente traz do que adotar, mas também como as grandes dificuldades que a gente enfrenta quando está falando de mecanismos ou instrumentos de avaliação e monitoramento para adaptação climática. Aí devolvo já para você, Ana. Obrigada, Felipe. Muito interessante. Eu acho que você também está falando como que essa avaliação ao longo de todo o ciclo do projeto, da política, né, ajuda, tem que ser costurada com a própria cultura da instituição, da organização, né? E agora eu acho que passo para o Marcelo, porque eu acho que a metodologia que ele utilizou também traz um elemento de como que você consegue construir uma capacidade, principalmente em organizações menores, né, que não tem tantos recursos ou pessoas que possam, né, se dedicar integralmente à avaliação. Marcelo. Obrigado. Eu queria recuperar um pouco o que o Felipe estava falando e também a Martina falou da questão do pensamento linear na avaliação, né? O quanto a gente é influenciado, principalmente pela ferramenta de teoria de mudança, marco lógico também, que são ferramentas criadas no Norte Global e que pressupõem uma linearidade. Inclusive, quando a metodologia de coleta de resultados foi conceptualizada há mais de 12 anos atrás, ela foi pensada para contextos de intervenções complexas, onde existem vários laços de causalidade que mutuamente se reforçam, no sentido assim foi contextualizado, né, em situações que a teoria de mudança não dá conta de estabelecer esses laços de causalidade. No programa específico que eu avaliei, claro, houve uma teoria de mudança, ela foi construída, ela admite certa plasticidade, mas eu senti que também foi um requerimento obrigatório dentro do contexto de avaliação global, uma ferramenta que também já vem de uma certa forma rígida, não na sua metodologia, mas no fato de, será que realmente as organizações locais têm tempo, recursos, para pensarem e refletirem sobre atualizações da teoria de mudança de um modo que dê vazão à fluidez, né, dessa avaliação? Esse programa, ele aconteceu em diversas fases, então a gente pegou uma fase do governo Bolsonaro, pegou agora, ele está concluindo agora,
Então, basicamente, a gente teve um momento em que as organizações estavam lutando para manter as portas abertas, né? Então, será que essas organizações, independente do tamanho, conseguem se reunir periodicamente para fazer a revisão de uma teoria de mudança? Então, são algumas questões que eu me coloco. Acho que também a questão da contribuição, né? Da atribuição, né? A questão da atribuição ela é extremamente complexa. Primeiro porque é, a governança de um programa desses, ele opera em três níveis. Ele opera em organizações globais, em organizações maiores locais que são subgrantees, né? Que recebem um recurso e repassam, e nas organizações de base que recebem os recursos e executam as atividades. Então, como isolar isso? Quer dizer, é quase uma coisa e ademais, né, se a gente está falando de isolar a atribuição, como a gente com várias organizações, com uma ideia de que a ação é colaborativa, que as organizações de base estão trabalhando juntas, eventualmente num pool de 15, 20, 30 organizações, não faz o menor sentido a gente assim ainda mais de um modo fluido, porque muitas vezes você tem 20, 30 organizações dentro do programa que se articulam com outras organizações de fora do programa. Então a gente começa a ver que algumas das ferramentas que estão aí enraizadas e são extremamente úteis em outros cenários, não necessariamente eles se aplicam em programas que trabalham com essa multiplicidade de públicos e atores, né? E aí que eu acho que vai um pouco da importância dessa metodologia e de outras metodologias também que permitem uma maior fluidez, né? É muito interessante. Agora, na terceira rodada, a gente vai falar um pouco de avaliação e resiliência climática, né? Que quando a gente fala de resiliência climática, a gente está falando de uma aprendizagem sobre como lidar com as mudanças climáticas, que está relacionada com a redução das emissões, mas também vai além disso, né? Então, é uma capacidade de aprender a aprender, que tem muito a ver com a avaliação, né? Então, a questão geral é como que vocês enxergam que a avaliação pode ajudar a nossa sociedade a desenvolver mais resiliência, né? Que contribuições específicas ou formas de avaliar poderiam ser privilegiadas, né, para combater as mudanças climáticas e promover essas ações de adaptação ou resiliência, né? Felipe. Bom, acho que o que você traz, Ana, já diz muito, né? Aprender a aprender, que é a base um pouco até do que eu comecei a falar. Quando a gente fala avaliação e monitoramento, para além do mecanismo de accountability, para fazer prestação de conta para os nossos doadores, a gente está pensando nesses processos de aprendizagem contínua, né? E aí, justamente nesse sentido, a avaliação. E aqui, falando já, fazendo o disclaimer, né? Não necessariamente falando só do artigo, mas também das experiências profissionais vinculadas, a avaliação, quando ela é bem desenhada, ela passa a ser esse instrumento central para aprendizado, porque ela permite tanto a detecção, perdão, de fragilidades estruturais, desigualdades territoriais, falhas de governança, lacunas de coordenação, e geram as evidências para essas decisões adaptativas, né? Então, por exemplo, o que está funcionando onde, em que escala, para quem, o que estimula essa cultura de adaptação contínua por reconhecer o erro como uma fonte legítima de aprendizado e dada a necessidade que a gente tem quando a gente fala de adaptação climática e aí sobre esses processos de criação de resiliência territorial, é muito importante para que se promova esse diálogo entre ciência, política, sociedade, com o foco na confiança mútua e nessa corresponsabilidade da criação. Então, em última instância, quando a gente bem adotado, a gente consegue pensar os mecanismos de adaptação, perdão, de avaliação e monitoramento para adaptação, como um fortalecimento dessas capacidades institucionais ao integrar a avaliação nos ciclos de gestão, da capacidade social ao envolver a própria comunidade no monitoramento e o uso dos resultados, já que quando a gente fala de resiliência é algo extremamente local, vinculado a quem vive o território mesmo, a capacidade política, né, de fomentar o próprio accountability e participação, mas também a capacidade técnica
com a melhora nos usos dos dados e as próprias, querendo ou não, como eu comentei antes, um dos desafios, né, a falta de qualidade de dados iniciais, mas com bons dados ajuda a gente a fazer projeções. E aí, no caso, de novo, puxando para o caso dos africanos, né, os dois países, eles reconhecem a importância da avaliação na construção de resiliência. E eu mencionei antes, mas algo muito interessante, vou voltar a trazer, é que Moçambique desenha, né, as métricas para não analisar somente os impactos, mas os processos vinculados à adaptação e à questão da vulnerabilidade. É justamente nessa mensuração, nesse entendimento dos processos que a gente consegue começar a criar resiliência dentro dos territórios, sobretudo quando, e falando especificamente dos sistemas nacionais, a gente promove essa integração tanto vertical, dos diferentes níveis, quanto horizontal, pensando a questão climática como uma pauta transversal quando se fala políticas públicas, né? Então, mais curta essa fala final, mas acho que é isso. Obrigado, Felipe. Então, passo para o Marcelo, né? Eu acho que um ponto que o Felipe reforçou é a questão de ser um processo, de olhar para os processos e na avaliação ser um processo bastante participativo, né? Que a metodologia de Outcome Harvest é bem baseada nesse princípio, né? É. Eu só queria primeiro fazer um parênteses, né? Que eu estava vendo o artigo. Veja, não é uma coisa nova você ter uma metodologia qualitativa que descreve a mudança no território. Você tem várias metodologias que fazem isso, inclusive metodologias que buscam entender, enfim, a complexidade da relação. Mas o que eu defendo é que a adaptação específica que foi feita dessa metodologia para o Brasil ela é a mais adequada para organizações de base no Brasil e possivelmente na América Latina, por ela ser extremamente simples. Então, eu acho que tem até um aspecto freiriano de você começar com uma folha em branco, você começar, o autor da metodologia, né, o Wilson Grau, falava que gostava de começar com uma folha em branco, então você tem zero padrões impostos, mas a gente não começou com uma folha em branco, a gente começou com uma folha com 4 perguntas, mas eu acho que é que ela se destaca por conta disso. Então eu convido quem não leu a ler o relato de experiência, porque de fato existe uma diferenciação assim importante. A gente não está falando de metodologias qualitativas lato sensu aqui, né? E aí eu queria puxar um pouco do que o Felipe estava falando também, a pergunta deixa foi a questão da adaptação, né? Então, existe uma questão muito séria que é o gap de acesso a finanças climáticas. No mundo, o dinheiro para adaptação já é muito diminuto, mas muito diminuto mesmo em relação ao dinheiro para mitigação. E aí, o quanto desse dinheiro que as organizações do Sul Global acessam é mais diminuto ainda. E aí eu volto. Então a gente tem monitoramento, avaliação e aprendizagem. Eu acho que a aprendizagem é o componente mais desafiador, é um componente que requer uma cultura de avaliação, um componente que eventualmente vai emplacar em organizações maiores, que tem compromisso com longo prazo com a avaliação. Mas a questão de saber reportar resultados para poder, inclusive, aplicar a esses recursos internacionais para adaptação é uma lacuna estrutural que está anterior. E aí a minha aposta nesse trabalho seja, haja visto que um programa de ação global, né, ou seja, financiado por um player global, aceita e valoriza essa metodologia e a adaptação que foi feita da metodologia para aferir recursos, né, doar recursos para organizações de base na Amazônia brasileira, eu tomo como premissa de que é possível que essas organizações se apropriem de um arsenal mínimo de técnicas de avaliação que permitam ter um discurso diferente para pleitear novos recursos. Então, eu estou falando aqui barreiras para adaptação, acesso a recurso climático. Como que as organizações podem aplicar a recursos para adaptação climática se nem a retórica, né, a palavra mudança climática fazia sentido no contexto? Então, não existia nem apropriação
de que as mudanças no tempo, né, a vingança climática, como falou o Davi Copenau, estavam afetando aquele território. Não existia essa vinculação. Então, ou seja, percebemos que neste ano a colheita do milho saiu antes, ou que veio chuva, não veio chuva, choveu muito, depois não choveu mais, teve uma seca prolongada, mas as pessoas não chamavam isso de mudança climática. Então, eles não conseguiam acessar esse dinheiro internacional que está nesse potinho que chama mudança climática. Então, eu acho que isso é uma evidência de como a mudança nas narrativas e o poder de construção de narrativas locais pode ajudar na adaptação, primeiro por meio de não só o financiamento, mas também a ajuda técnica para você aplicar soluções baseadas na natureza, né, que podem estar ligados à questão da gestão da água, gestão do recurso hídrico, que podem estar ligados à produção, por exemplo, de sistemas agroflorestais, que atuam tanto na mitigação, mas, ao meu ver, em pequena escala, mais na adaptação, na resiliência alimentar. Então, acho que tudo isso está ligado, está ligado também em quão acessível estão essas narrativas e quão acessível está o recurso o monitoramento e avaliação também como uma moeda de troca que as organizações podem acessar recurso internacional, principalmente para adaptação. Bom, agora a gente entra na rodada de perguntas, né, e discussão. Eu queria também aproveitar e introduzir a Márcia, que né, tá aqui acompanhando com a gente, para ajudar aqui a conduzir a discussão. E também deixar aí a abertura para o Felipe e Marcelo fazerem perguntas entre si, né? Para a gente ter um diálogo entre os autores também, entre os autores e participantes da mesa. A gente ainda não tem pergunta aqui no chat, mas se tiverem pergunta também, dá para abrir o microfone e fazer a pergunta. Eu vou começar então para o Marcelo, já que do público ainda não veio. E aí uma pergunta muito mais isso, né? Enquanto minha atuação eu tenho trabalhado muito mais é, com políticas macro, pensar avaliação dentro desses sistemas, etc. E tenho feito muito menos trabalhos, tanto acadêmicos quanto profissionais, em campo mesmo, na avaliação dos projetos no dia a dia. E aí eu queria entender um pouco de você, Marcelo, com base no texto, na sua experiência, um pouco dessa questão e vinculado também à questão da adaptação, da resiliência, da crise climática como um todo, mitigação e adaptação, quais são as competências, né, que estão sendo necessárias ser desenvolvidas pelos avaliadores na sua formação para atuar dentro desse contexto de mudanças sistêmicas, né? Então, um pouco sobre o papel e as competências que passa a assumir essa figura do avaliador. É uma excelente pergunta. Eu acho que a questão é desafiar as estruturas vigentes, né? Porque, como a gente falava, né? Existe essa presunção da linearidade. Então, tudo bem, a gente tem teorias de mudança complexa, que tem vários links, vários vínculos causais, né? Mas o quanto que isso de fato é traduzido para a gestão adaptativa? Então, que eu me preocupo muito, eu acho que a área da avaliação deveria olhar muito mais, né, para a capacidade da avaliação de gerar respostas rápidas, né? Eu uso esse termo, gestão adaptativa, mas nada mais. Acho que um outro termo mais corrente é a correção da rota, né? Como que eu posso trabalhar isso? E assim, muitas vezes o que a gente faz, não, quando são programas globais, não é uma teoria da mudança do zero. A gente está trabalhando com uma adaptação local de uma teoria da mudança global que já vem engessada. Então, existe uma questão que também não é só o avaliador, né? O sistema todo de cooperação multilateral que tem que olhar mais para as experiências locais e se inspirar mais nas experiências locais para conseguir
dar conta do recado, para realmente ter respostas é, mais incisivas. Às vezes a calibragem desse tipo de programa poderia estar mais voltada ao financiamento para a aplicação de soluções baseadas em natureza do que para para construção de capacidades, por exemplo. Então, como que a gente faz essa gestão, né? Nesse programa em específico, é, a teoria de mudança ela foi usada para. A gente fez uma contagem do número de resultados, tá? Uma contagem. é, e a gente identificou que que existiam algumas lacunas quando a gente contrapunha o número de resultados, da colheita de resultados, em relação a algumas áreas da teoria da mudança. Então, supondo, por exemplo, que uma área de criação de narrativas tenha sido muito forte, que as organizações tenham realmente se empoderado do termo e tenham assumido profundamente o que significa, que passaram, a fazer ações de advocacy que passaram de fato se engajar coletivamente para a mudança climática, para adaptação e também mitigação, mas que uma área determinada, vamos dizer assim, por exemplo, a área de avanço em infraestrutura, por exemplo, não tenha avançado tanto. Então foi um jeito em que a colheita de resultados conseguiu, de uma forma, informar, né, a gestão adaptativa do programa, né? Então, mas voltando à questão também para amarrar, né, da formação do avaliador, eu acredito que seja essa flexibilidade nessas ferramentas, é, e também um pouco de criatividade para que a gente também consiga, né, porque foi um processo de negociação, né? O ano um do programa, a ideia é que fossem indicadores quantitativos. E a gente viu como era vazio, né? Como era raso essa medição quantitativa, né? Quantitativa, assim, realmente quantitativa mesmo, né? O número de acessos o seu número de notícias publicadas ou número de ações de leis barradas ou de leis aprovadas nos diversos mecanismos, não só no federal, mas no municipal e tal, que a gente viu que isso não contava uma história. Mas mais na frente, nos serviu usar uma metodologia de contagem, né? Por que eu falo metodologia de contagem? Porque, obviamente, esses resultados não são comparáveis, assim, de um ponto de vista cardinal. Eles não podem ser somados, multiplicados e divididos. Mas a gente pode contar eles para ter alguma métrica, né? A gente pode classificar também entre alto impacto, baixo impacto, alta significância, alta contribuição. A gente pode ver que os resultados de mais alto impacto, às vezes nem são os que têm maior contribuição do programa e está tudo bem. Então, existe uma série de modos de qualificar essa informação, né? Que não é apenas relatos qualitativos, mas também existe também a questão, que eu acho que é importante do avaliador, de saber do processo da construção deles, porque é um processo formativo também. Isso é uma questão importante, né? A gente está falando de um processo que demandou muitas e muitas e muitas horas de oficinas e que dentro do próprio pilar de construção de capacidades, de fortalecimento de capacidades, a gente não fez só fortalecimento de capacidades climáticas, como eu faço uma agrofloresta, como eu faço uma barreirinha, como eu me organizo num coletivo para fazer advocacy em mídias sociais, ou a gente também trabalhou a questão de transferência de capacidades em monitoramento e avaliação por meio de oficinas de colheita de resultados. Então, eu acho que também é uma questão importante isso, como a gente pensa é, que essa transmissão desses conhecimentos de monitoramento e avaliação, eles são parte estrutural dessa questão de permitir que organizações de base acessem mais recursos para adaptação climática, na medida em que eles conseguem se posicionar mais em termos de narrativas e mostrar, né, para financiadores que esse método de sistematização de resultados, ele é legítimo, ele é sério e ele tem o mesmo valor que outros métodos que se baseiam em evidências, vamos dizer assim, quantitativas ou em grupos de comparação e controle que nem seriam adequadas para esse tipo de cenário, né, Felipe? E agora, se eu entendi bem, é para fazer uma pergunta para o Felipe, ou se a gente tiver já
Temos uma pergunta aqui, Marcelo. Ah, A Sandra colocou no chat, né, assim, um recente estudo traz novas evidências, inclusive financeiras, né? O estudo da WRI Brasil, investimentos em adaptação climática podem gerar retorno pelo menos 10 vezes maior em benefícios. Aí, para os dois, né, vocês acham que esse estudo pode influenciar mais investimentos em adaptação? Quer começar, É, com- Felipe? Posso começar que o Marcelo acabou de responder minha pergunta, eu dou um tempo para ele também. Mas é, a questão da adaptação ao investimento é isso. Quando a gente fala dessa proposta, a gente está falando em termos globais, o que a gente tem visto um pouco dentro do campo das finanças climáticas, né? É, que tem se mobilizado, sobretudo capital privado também, para a área de adaptação em países do sul global com maior vulnerabilidade. Então, existe um grande movimento, por exemplo, em termos de investimento em instrumentos financeiros. A própria questão dos seguros climáticos, etc., etc. E aí, aqui, não falando por nenhuma instituição, nem fazendo juízo de valor, mas muito vinculado à própria proteção de capital, né? Então, é um pouco e geração potencial de receita que esse estudo da WRI coloca. Quando a gente está investindo em adaptação, pode gerar esses grandes resultados, né? Um retorno 10 vezes maior, porque uma enchente não vai mais destruir uma fábrica, uma enchente, grandes ondas de calor não vão fazer mais um monte de pessoa e ser hospitalizada, etc, etc. Então, o apelo financeiro tem sido, sim, interessante em certa medida para aumentar esses fluxos, mas é isso, sempre a gente tem que fazer a leitura muito clara de onde está vindo esse dinheiro, porque acaba que muitas vezes o que acontece também dentro da cooperação internacional agora está mudando um pouco. Mas são esses grandes programas como o UK PET, fundos noruegueses, etc, etc. Esses sim, quando entram dentro do território brasileiro, são projetos muito mais vinculados à mitigação do que necessariamente à adaptação. Então, só fazendo esse. Falei um monte para não necessariamente responder, né? Mas fazendo essa distinção dos diferentes fluxos de financiamento que a gente tem para cada um dos setores e as suas motivações. Então, existem pautas realmente que são dos doadores tentando reduzir as emissões de gases de efeito estufa quando fazem projetos dentro de países como o Brasil. Existem fluxos que são do investidor privado tentando proteger seu próprio capital quando incentiva mecanismos de adaptação e resiliência local. E existem fluxos do próprio setor público local quando tem que em alguma matemática, conseguir o equilíbrio entre os dois. Aí eu acho que, na verdade, e aí uma pauta muito mais pessoal, o trabalho que a gente tem que fazer é, e é usar indicadores, mecanismos e projetos mesmos que cada vez sejam mais não unidimensional adaptação ou mitigação, mas como a gente pode promover os dois. Aí o Marcelo comentou, isso não é uma bala de prata, mas as soluções baseadas na natureza, né? Ultimamente tem se falado muito delas justamente por conta disso, ao mesmo tempo que a gente consegue, via um projeto de parque linear, reduzir as emissões de gás de efeito estufa, a gente consegue também trabalhar a resiliência local aumentando as áreas drenantes. Acho que é isso. Não sei se eu dei uma resposta clara, nem se foi uma resposta, mas passo para o Marcelo. eu acho que eu posso complementar, né? De fato, né? A questão da adaptação, primeiro que você tem, quando você fala de custo de desastre ambiental, que nem o Felipe colocou, é um, é um spike, é um pulo muito alto, né, na questão do custo de reparação, que quanto vai custar para reparar Porto Alegre, por exemplo, né? Então a gente tem uma estimativa de custo muito alto. Mas também tem a questão do fator multiplicador, né? Porque a gente não pode esquecer que, além das mudanças climáticas, a gente tem a questão dos limites planetários. Então a gente vê, por exemplo, uma Covid, por exemplo, né? Em que você tem novos vetores, né, de doenças que estão vindo aí, qual é o prejuízo, e também a questão pela questão de mudança de temperatura e tal. Então você tem, os prejuízos, na verdade, eles são muito difíceis de medir. Mas existe outra questão também, que existe uma pizza, né? Que é a divisão de recursos entre mitigação e adaptação. A última vez que eu vi, estava para 10-1 isso daí, né? Tava muito, muito, ou até menos. A questão da adaptação é infinitamente menor. E aí existe uma contranarrativa
que é perigosa, que dentro da disputa acirrada por essa pizza de recursos, pensar assim, bom, já que a adaptação vale 10 vezes mais, eu posso investir menos em adaptação, porque ela é mais poderosa. Então tem que tomar cuidado também com isso. Eu vi que tem uma pergunta que a Márcia colocou, né, no chat. É, como convencer os financiadores que os métodos qualitativos são tão válidos quanto os quantitativos, né? Eu acho que a gente tem que contextualizar essa conversa, né? É, eu, o que eu coloquei é que em programas de advocacy, em programas de construção de capacidades, né, em que são multiatores, em temas como mudanças climáticas, existe uma dificuldade de usar indicadores quantitativos, mas nunca que eles devem estar ausentes. Quer dizer, hoje, quando a gente conversa com qualquer pessoa que está aí engajada em desenvolvimento, né, de avaliações, se fala muito em métodos mistos, porque de fato uma coisa complementa a outra. Então acho que isso é uma questão, né? Porque também tem muito financiador que quer ver que fica difícil demonstrar o impacto só pelo quantitativo, porque o quantitativo ele é uma grande síntese, né? O número que ele faz é sintetizar uma história, talvez também existe outra questão, que existe uma falsa ideia que indicadores quantitativos são intercomparáveis entre projetos que não têm absolutamente nada a ver. Então, quer dizer, se eu consigo fazer 10 agroflorestas, vamos falar assim, 100 hectares de agrofloresta na Amazônia com X reais, e eu consigo fazer 100 hectares de agrofloresta no semiárido com X reais, o do semiárido, o da Amazônia foi muito mais econômico, e quando a gente sabe que não é assim. É obviamente um exemplo esdrúxulo, mas isso acontece. E eu acho que isso também tem uma certa falácia dos números, né? Tem até um livro que eu não vou lembrar agora, mas alguma coisa, o fetiche da medição ou da mensuração, né? Que tudo que. Porque, na verdade, as coisas antes delas serem medíveis, elas têm um conceito, né, para medir. Então, eu acho que. Estou divagando um pouco, mas de volta à pergunta. Eu acho que o melhor jeito de convencer os financiadores é fazendo e mostrando que isso funciona, porque quanto mais gente fizer, né, o uso de métodos mistos e valorizar também indicadores qualitativos e metodologias qualitativas, que também faça uma distinção no artigo, né? O que que é indicador qualitativo, o que que é método qualitativo, o que é forma de captar dado qualitativo, o que que é metodologia qualitativa, né? São coisas diferentes. Mas quanto mais gente usar e em programas, né, de respaldo internacional, mas isso vai gerar um repertório que vai tornando mais aceitável o uso de metodologias, eu diria, eu vou usar até outro termo, participativas, que se embasam em métodos e metodologias qualitativas. Não sei se eu embananei, talvez eu tenha atrapalhado aí, mas é isso. Ana, Marcelo, agora eu vou pedir para a Márcia fazer a segunda pergunta aí para o Felipe, para não ficar só nós falando aqui. Não, tá bom. Então, Felipe, eu fiquei um pouco curiosa, assim. Você contou que em algum momento vocês abandonaram a ideia de usar os indicadores quantitativos. Mas, de alguma forma, é necessário e, de alguma forma, deve ser possível ter um termômetro que dê para saber se as capacidades de adaptação estão acontecendo ou não. Qual é a saída disso? Sei lá, usar rubricas? O que vocês pensaram como saída? É, Ótima pergunta, Márcia. Antes, assim, a gente não abandonou, tá? Aí eu vou fazer coro ao Marcelo. Sou grande defensor dos métodos mistos, mas é isso, a gente não pode ser cego em achar que só o quantitativo vai trazer qualquer resposta para esses fenômenos complexos. E aí, especificamente sobre essa parte quali, dado essa questão contextual, a não linearidade, os horizontes temporais, enfim, eu acho que as rubricas são, sim, né, as evaluation rubrics, são uma ferramenta muito forte que a gente tem hoje
para fazer essa tradução, né, dos julgamentos complexos e desses critérios de uma maneira mais comunicável, né? Porque, em última instância, quando a gente está falando desse, aí no caso do artigo, né, desses sistemas nacionais, um dos grandes objetivos é comunicar os resultados que se tem. Então, né, que eles sejam informativos, em fenômenos que é difícil essa atribuição direta. E aí, só exemplos, né, do que a gente pode usar essa rubrica, acho que aqueles que eu comentei antes, qual que é o papel da avaliação dentro da questão de resiliência, quando a gente fala das capacidades institucionais, a gente consegue trazer, né, essa questão do excelente, vinculado às bases de dados, plano de adaptação vigente, participação da sociedade civil. Quando a gente fala de planejamento, articulação, aprendizado, pode usar as categorias, né, como bom para a própria governança adaptativa dessa parte de transparência, etc. Ah, E as outras rubricas que você pode criar também para a parte de integração com instrumentos de política pública, capacidades técnicas e a sensibilidade social e territorial quando a gente fala de respostas inclusivas voltadas para grupos vulneráveis. Então, acho que a rubrica é algo muito forte, mas aí, de novo, sem esquecer dos qualitativos, volto a assistir Fã dos Métodos Mistos, que aí um exemplo muito forte que aí eu não tô com o artigo, posso estar falando besteira, não me citem, leiam um artigo para ver certinho, mas eu acho que na questão, por exemplo, dos instrumentos de política pública, eles faziam uma menção desses métodos quali, por exemplo, usando das rubricas para essa mensuração dos instrumentos de política, mas fazendo a correlação com os métodos quant, por exemplo, quando se fala de leis orçamentárias, né? Então, o grau de integração que a gente consegue realmente fazer via variação de orçamento alocado, mais a qualificação do tipo de orçamento que está sendo alocado, né? Então, porque aquela cegueira que a gente tem de qualquer um dos lados. Se a gente só vê a qualidade, a gente não vê necessariamente os números, que é importante, sim, dentro de um orçamento ter 30% indo para adaptação, mas é importante essas rubricas para entender, por exemplo, se está indo, no caso brasileiro, tudo para a defesa civil, ou se são outros programas, né? Enfim, fazer esse outro tipo de mensuração. Não sei se respondi, mas é isso. Eu acho que tem um grande papel as rubricas, mas sem esquecer também do papel que o Quant pode ter nesse processo. Agora os outros participantes, né, gente? Tá bom, Comentem. uma pergunta para o Marcelo, da Maria Hum. Imaculada. Fiquei curiosa sobre as metodologias participativas. Poderia compartilhar alguma vivência prática para a coleta, de base qualitativa? Sim, obrigado pela pergunta. As vivências são oficinas, né? Que começaram virtuais, foi na época da pandemia, mas podem ser também presenciais, em que é um momento de pausa e reflexão, em que as organizações, as pessoas, né, buscam. Bom, primeiro elas têm exposição à metodologia, o que é a metodologia, então basicamente existe um momento de entender quais foram as mudanças observadas a partir do programa. Esse é o texto-chave, que é o texto da descrição do resultado, geralmente é um parágrafo, e aí existe um momento em que outras pessoas que tiveram envolvimento também no programa leem esse texto e elas vão convalidando, né, vão propondo alterações e vão propondo ajustes nessa descrição, né? A descrição ela tem que ser curta, objetiva, ela tem o que mudou, quem mudou, aonde, ou qual organização, né? O aonde, geograficamente. E aí, então esse é o primeiro elemento. Tem o segundo elemento que é a contribuição, né? O que foi feito para gerar essa mudança? Então, na mesma oficina, quais foram as ações, quando foram realizadas, quem realizou, quais foram, as repercussões, né? E aí então são quatro partes, uma terceira parte da importância. Então, veja, não tem nada, o nome é parecido com storytelling, é exatamente o oposto do storytelling. É uma descrição objetiva,
pautada em resultado, datada, e tem uma parte que coloca porque é importante e as evidências. Então, é necessário que haja evidências de cada um, que as evidências podem ser, por exemplo, é, as mais diversas, mas geralmente recorrem a documentos externos. Então, desde a formação de uma nova associação até uma lei, até uma notícia que saiu sobre o evento, tem alguma coisa para aterrissar. E aí Então, o que que eu ia falar? O importante é que isso, que também existe uma ideia de que não precisam ser mudanças grandes. Existe uma ideia de que mudanças pequenas, mas qualquer tipo de mudança em atores, mudanças de comportamento, em habilidades, em formas de organização social, em tecnologias, em legislação, é, pequenas mudanças são registradas, e não importam que sejam centenas de pequenas mudanças. Nesse programa foram registradas 300 mudanças, né? Ou resultados. E a partir disso, você vai entendendo como que essas mudanças acontecem. Então, eu falei o evento, né? Como que é a vivência prática, né? Mas isso também é sistematizado numa base de dados, né, global, e existe depois a questão da comparação delas e aí de uma classificação, né? Isso, por exemplo, pode ser classificado por eixo da teoria de mudança. Então, tais e tais e tais resultados, em que eixo da teoria de mudança eles se encontram. Isso pode ser classificado em escalas, né, de 1 a 5, de acordo com qual a importância dessa mudança na lógica do programa, né? Então, existe um trabalho posterior que permite que esse primeiro momento, que é participativo, que é realmente o detalhe da escrita, do que acontece ali, ele vira uma base de dados que ali, realmente, aquilo ali pode ser filtrado e consultado de vários modos, né? Eu acho que um pouco ainda nessa linha dos métodos mistos, né? Um pouco que o Marcelo e o Felipe têm enfatizado, é uma discussão basal, assim, né? No campo da avaliação, a questão que cada método tem questões relacionadas à validade, né? Os vários tipos de validade, né? E aí eu queria ouvir um pouco do Marcelo e do Felipe, né? Os desafios aí, né? Relacionados a, ao uso do método misto, né, nesses tipos de avaliação, né, de adaptação, de resiliência climática, né, e como os desafios metodológicos, operacionais das metodologias, né, e os vários vieses, né, que todos os métodos têm, né, e como lidar com isso, né? Então, o Outcome Harvest tem eventualmente, né, um perigo aí, né, do viés da desejabilidade social, né, das pessoas falarem que está chegando naqueles resultados que se esperava que chegasse, né? Como que isso na prática, né, esse desafio é lidado ali. Felipe, quer ir primeiro? Eu posso começar que minha resposta, na verdade, vai ser muito curta. É, eu acho que, é, primeiro, em termos de desafios, é justamente quando a gente está falando, olhando para esses frameworks, né, a gente vê a questão dos dados como um grande desafio em dois sentidos, tanto dos dados para a parte quantitativa quanto para a parte qualitativa, né? Já comentei, as linhas de base de dados para a parte quant são muito mais estruturadas ou fragmentadas, e para a parte quali a gente também tem uma grande fragmentação quando a gente está falando dessas abordagens que são integrativas, né? Então existe uma grande fragmentação institucional e falta de coordenação intersetorial para a pauta climática, para a gente conseguir realmente aplicar de maneira qualificada esses métodos quali, né? Então, essas lacunas informacionais eu acho que é um grande problema que se tem, sobretudo quando se fala a nível nacional, mas aí trazendo um exemplo de uma boa aplicação é, é, a nível subnacional e aqui fazendo um pouco a própria propaganda do ICLEI, comentaram que eu faço parte do ICLEI, que é uma rede de governos locais para sustentabilidade.
Hoje, quando são estruturados, e isso é base depois para os instrumentos de avaliação e monitoramento dos governos locais aqui no Brasil, as nossas análises de risco e vulnerabilidade, existe o cruzamento de dados entre os dados meteorológicos que se tem e outros, né, para fazer a análise da vulnerabilidade local e depois se cruza em métodos participativos com a percepção dos atores locais. Então, o georreferenciamento não é só feito com base nesses dados, algo quant, mas também com o processo participativo da percepção dos atores, dos riscos e das vulnerabilidades, o que gera um mapa de análise de risco e vulnerabilidade, né, muito mais integrado e que muitas vezes extrapola as percepções que só os dados quant conseguiriam colocar, né? Então acho que existe muito disso. O Marcelo comentou, eu comentei, todo mundo comentou, mas dentro dessa parte desses métodos, a inclusão da sociedade civil, processos participativos, etc., justamente porque a gente consegue suprir lacunas, apesar de ser difícil, de novo, enfatizar que a lacuna de informações que se tem é um dos grandes desafios dos dois lados para a gente conseguir fazer essa boa integração e não só ter duas avaliações justapostas que não estão dialogando. E já passo por Marcelo, que deve ter uma resposta melhor que a minha. Isso é melhor, mas é que foi uma dificuldade que a gente. Claro, nenhuma dificuldade, né? Foi um. A primeira preocupação é com viés. A primeira preocupação é isso. E principalmente com viés de desejabilidade social. Não sei se eu estou traduzindo correto. Ou seja, as organizações são beneficiárias do programa, elas recebem recursos, ou seja, a ideia de que elas vão falar o que elas acham que tem que ser ouvido. Então, a primeira questão é estar preparado para isso, né? Quando a gente organiza as oficinas, tem um olhar muito atento a isso. É, existe uma questão da triangulação também, né? Então, essas informações elas passam por vários é, agentes, né? Vários públicos que vão dar uma controlada nisso. Só que o que a gente observou, na verdade, foi outra coisa. A gente observou que as organizações focavam muito nas atividades, elas reportavam muito o que elas fizeram em termos de oficinas e tal. Então, uma lógica muito focada em atividades, em reportar o que está ali, o que já foi feito, e uma falta de exercício de pensar no que aquelas atividades gerou de mudanças, né? Então, que foi uma das principais questões. Quando a gente vai ver os resultados, a gente tem alguns resultados que aparecem muito mais como resultados de processo, né? Então, a principal dificuldade foi essa, foi como que a gente provoca um pensamento mais crítico em relação a pensar na mudança, né? Porque às vezes as pessoas nem se dão conta que elas mudaram, né? Então, assim, é muito mais fácil detectar quando teve um projeto, um exemplo clássico, né, numa lei ou alguma lei que foi barrada e tal, do que pensar em mudanças em comportamentos e atitudes, né? Então eu acho que a dificuldade principal não foi com esse viés, a dificuldade principal foi em conseguir olhar além da questão da contribuição, das atividades, dos esforços e tal, e chegar realmente nos resultados. Muito interessante. Obrigado, Marcelo, Felipe. Mais questões dos participantes? Márcia? Eu tinha, mas o Marcelo já respondeu. É, como é que faz para analisar, né, essa Isso. massa, né, de dados? Tem um método por trás disso também, né, que dá confiabilidade também para o resultado, que é uma coisa pouco falada, pouco ensinada, no campo da avaliação. Acho que só para colocar também uma outra dificuldade que a gente teve, né? A cultura de prestação de contas é tão grande que quando a Uhum. gente fala que é uma avaliação formativa, que a gente está construindo um espaço para que as organizações se apropriem e aprendam um método em que elas vão poder contar melhor as suas histórias, nem que seja para colocar no site da organização.
Tô nem falando que ela vai conseguir escrever um edital para a União Europeia ou alguma, né, ou para a ONU, mas existe uma ideia de que é mais trabalho, que é mais dever de casa, que é mais condicionantes para que ela possa acessar o recurso. E claro, esse que é o esforço da descolonização. A gente está tão acostumado a receber, prestar contas, que quando a gente coloca uma oficina, né, de colheita de resultados, ou até uma oficina de teoria de mudança, ela é vista como uma obrigação do financiador. Eu tive muita dificuldade, isso foi falado várias vezes, mas tive muita dificuldade. Claro que algumas organizações foram sensibilizadas e, de fato, voltaram nos anos subsequentes já com quase sem nenhuma dificuldade de aplicar a colheita de resultados, né? Porque como foi um projeto de vários anos, deu para ver as mudanças. Mas principalmente no começo e principalmente nas organizações menores, é, a gente sentiu muito essa questão assim do então a gente quer um dinheiro para executar a nossa agenda que a gente já faz, mas vem outra demanda por tempo para fazer para fazer alguma coisa que sim, é verdade que é exigido pela lógica de monitoramento. Isso é verdade. Mas uma dificuldade muito grande de conseguir que as organizações valorizem essas ferramentas como algo que elas podem ter para conseguir captar recursos ou até para prestar contas em outros projetos futuros, né? Acho que isso foi também uma dificuldade. Ô, Felipe, fica tranquilo, se você precisar sair. Mas eu fiquei tão entusiasmada de ver essa aplicação dos métodos qualitativos aí para avaliação de impacto esse argumento de que, ai, nossa, é difícil, é demorado, é custoso, como que a inteligência artificial pode ajudar a mudar esse jogo e também facilitar esse processo, que é tão rico, né? E até eu adicionaria uma competência dos avaliadores, que é conseguir facilitar esse processo e extrair deles as histórias, né? Que é uma coisa que exige aí um joguinho de cintura, né? Uma habilidade que nem sempre a gente tem, né? Como a inteligência artificial pode ajudar? Até, eu não sei no futuro, mas até agora a gente tem a gravação, né, dessas conversas, a transcrição dessas conversas e algoritmos generativos, né, que permitem separar essas conversas nos campos específicos que a metodologia pressupõe, né, de contribuição, a descrição principal do resultado, significância e evidência. Então, a gente não usou em todos os casos, mas eu acredito que, bom, na verdade, toda vez que a gente trata com metodologias com escuta, a gente tem essa ferramenta da transcrição, que hoje ela é melhor por conta é, de algoritmos específicos. Alguns anos atrás a gente tinha muita dificuldade para ter em português, agora a gente já tem em português. E Uhum. algoritmos treinados, assim como tem alguns algoritmos treinados para fazer a minuta da reunião, a nota da reunião e os pontos de ação, para fazer a leitura daquele texto para a colheita de resultados. Então, isso facilita o trabalho, mas que realmente não substitui, porque você precisa obrigatoriamente reler aquilo ali, as pessoas precisam, ainda mais com a questão enfim, de coisas que podem ser adicionadas ali que não cabem. Então, isso daí também requer um olhar humano no final, mas ajuda bastante, principalmente quando a gente faz virtualmente, né? Beleza. Mais Sim, algum? a pergunta aqui da Maria Imaculada, né? Então, na verdade, antes da AI, né, já há algoritmos que
que trabalham com análise de texto, então que você vai vendo a prevalência de certas palavras-chave, né, que vão aparecendo e o ordenamento dessas palavras, né? Não foi aplicado até o momento, mas pode sim funcionar a partir da análise do discurso, né? A análise do discurso não é uma ferramenta que a gente abordou nesse projeto, mas eu acredito que sim, ela pode ter inter-relações, com certeza. É muito interessante, né? A gente está cada vez com mais ferramentas, né? E eu acho que ganhando mais espaço, né? Assim, para ter uma diversidade maior de métodos e, de fato, conseguir seguir aquela máxima de que o que determina a escolha dos métodos é a questão, é o objeto, e não o contrário, né? Que é o que a gente né, mais recentemente tem aprendido, né? E aí eu não sei, na percepção de vocês, mas assim, quando me perguntam assim, qual que é o padrão ouro, eu diria que hoje é muito mais método misto do que experimento, quase experimento, assim, né? Porque tem crescido, né, assim, no campo da avaliação isso, né, mas talvez seja mais enfim, seja mais um desejo do que, de fato, o que está acontecendo, né? É, De- Eu acho que o padrão, na verdade, acho que não é minha ideia, né? Acho que o Scriven que fala isso em algum lugar, que na verdade o padrão ouro é a questão avaliativa. Primeiro, qual cada questão avaliativa e qual os métodos, os conjuntos de métodos que melhor respondem. Mas o método misto está privilegiado aí porque ele tem mais chance de cobrir um número maior de questões avaliativas, né, Ana? mas ainda tem um grande grupo que não entendeu isso. Eu acho que a gente parece que é consenso, mas não é. A gente vai ter que continuar mostrando o valor dos métodos mistos por muito tempo ainda, até que se pare de usar essa expressão do padrão ouro. É, Sim. exato. Eu acho que tem... e eu acho que também a questão do método misto, também assim, a impressão que eu tenho é que também é uma evolução do outro lado, assim, de quem acha que só dá para fazer avaliação com método qualitativo. Qualitativo é que vai trazer Uhum. a verdade, né? Assim, então, Ah, mas esse grupo é bem mais fraco que o outro. É. É bem é, minorias. E não deixa de ser colocar a carroça na frente dos bois, né? Porque É, você nem sabe qual é a questão avaliativa. Como que você vai definir um método ex ante? É quase uhum, ilógico isso, né? é, é, mas é aquilo, né? Em vários momentos, os chamadas, avaliações financiadas por órgãos, né? Multilaterais já vinha com método, né? Já vinha assim, é para fazer Sim. isso daqui, independente da questão. Eu acho que a gente pode encaminhar. Marcelo, você tem mais alguma coisa? Não, não, só assim. Mas por que que vem, né? Porque as grandes organizações já definiram internamente, elas têm uma preocupação em harmonizar, né, ou seja, em sistematizar todas as avaliações que elas fazem dentro de sistemas internos de indicadores, para também poder, enfim, então assim, ela já vem, assim, você tem que entrar no meu sistema de avaliação, né? Por isso que eu falo, é uma questão sistêmica também, né? E de descolonização e tudo mais. uhum. Mas era isso, acho que a gente pode dar encaminhamentos, encaminhando mesmo. Então eu queria ir encaminhando aqui para o fim. Agradecer muito o Marcelo, o Felipe, que, né, teve que sair pouco antes. Agradecer a todo mundo que participou, né? Então, foi um debate bastante rico, né? Celebrar, né, o lançamento aí desse número especial sobre mudanças climáticas da Revista Brasileira de Avaliação e reforçar, né, um pouco que eu falei no começo, né, é um repositório riquíssimo de experiências, de discussões metodológicas, de discussões, né, de
de vários tipos, né? Os materiais que já estão publicados na revista, e a revista tem uma grande abertura, né? Ela sempre foi pensada como uma revista plural e diversa, no sentido tanto de para quem, né? Quem é o público-alvo, quem devem ser os autores, né? E a gente tem feito um trabalho bastante ativo, né, de captar autores para a revista, para de fato ela ser bastante plural. E lembrando um pouco que o Marcelo falou, que a revista aceita manuscritos de vários tipos, desde o artigo clássico, aquela coisa mais acadêmica, né, passando pelo relato de experiência, resenhas, artigo de opinião, né? Então é uma revista que tem um projeto editorial bem avançado, né? E a gente colocou os links aí, né? Mas é bem fácil de achar também, né? No Google. Se apropriem lá dos materiais e também considerem mandar seus textos, reportar suas avaliações para a revista. Márcia. Eu queria agradecer também a presença de vocês, Ana, a facilitação, a Martina que não está mais, mas está sempre, Marcelo e Felipe, quem participou, e dizer que essa gravação, né, dessa sessão a gente vai publicar no YouTube, então se vocês conhecem alguém que queria ter estado aqui com a gente e não pôde, avise que a gente vai compartilhar aí com todo mundo. Maravilha. Obrigado, pessoal, pela organização, pela presença. Obrigada a vocês. Um beijo. Tchau, Obrigada a tchau. todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.